vou estar falando um pouco sobre diversas coisas aí de política e demais coisas que eu lembrar, né? Muitas pessoas chamam o Lula de descondenado. Por que criaram essa frase? Se uma pessoa tiver um processo na justiça por agressão, né, Lei Maria da Penha, ou qualquer outro processo que não estiver em trânsito julgado, e você chamar essa pessoa de ladrão, você pode ser processado. Então a hipocrisia se dá nisso daí. A pessoa vai, chama o cara de descondenado, que é um termo que não existe juridicamente, né? Porque eles não podem chamá-lo de ladrão, entende? Então daí já parte a hipocrisia, porque se fossem corajosos mesmo, chamava de ladrão, né? Então, outra questão é que nada que se faça por bolsonarista, ainda que o Lula desse barra de ouro para eles se posicionariam contra o presidente. Por quê? Porque eles não gostam do Lula. Eles não estão nem aí pro Brasil, eles não querem ver um presidente fazendo certo. Porque, do outro lado, se o Bolsonaro fizesse tudo certo na pandemia, se o Bolsonaro realmente, de fato, não fosse um mentiroso que disse que vai dar 600 e aprova 400 na LDO, se não fosse esse cara envolvido com questão de joias, né? Ainda que a mulher dele fosse ex-traficante, ela foi presa mesmo, né? Ex-bandida, que eu não sei se tem como ser assim, mas ainda que fosse, porque ela não casou com o Lula, não, ela casou com o Bolsonaro. A gente ainda aceitaria o fato do cara estar fazendo tudo certo, né? Mas quando se vê um cara que come farofa e joga na perna farofa para tentar parecer Jânio Quadros, a gente vê uma hipocrisia deslavada, a gente vê uma coisa surreal. Aí você vai para os caminhoneiros, foi criado aí um projeto para que alguns caminhoneiros pudessem comprar os caminhões novos, né? Foi facilitado isso. Por que se queixam? Porque esses caminhoneiros que tiverem caminhão novos vão ser concorrência. Foi criado também uma questão entre o frete, né? O caminhoneiro pudesse negociar diretamente o frete sem intermediário, tá? Deram continuidade no imposto do diesel, né? Baixaram o diesel, e o caminhoneiro bolsonarista fala assim, não, mas o caminhoneiro não depende disso, o empresário paga. Sim, olha só que pensamento. O empresário paga, mas se ele tiver que fazer mais fretes, com certeza o valor do diesel vai ser levado em consideração, porque ele vai ter que pagar menos. Se ele tem que pagar mais, menos frete. Se ele tem que pagar menos, com certeza ele pode levar mais mercadoria, pode contratar mais. Então olha o pensamento dos indivíduos, né? De que o cara tá fazendo, o Lula tá fazendo algo bom, mas eles não conseguem reconhecer esse valor. O Brasil, cara, ele não é um país que foi feito para dar certo. Eles não querem que dê certo. Isso daí já está comprovado, mais do que comprovado. Você disponibilizaram 94 milhões para saúde e educação. Os caras gastaram 0,24%. Ou seja, por que se tem dinheiro para gastar, para se investir e não fazem? Porque eles não querem que as coisas deem certo. No Brasil, quanto mais você melhora a educação, mais os professores vão se tornar exigentes com salário, mais os enfermeiros, se você melhorar a saúde, mais os enfermeiros querem mais salário. Então parece que é uma política de manter esse povo aqui embaixo. Sendo que quando você faz se você não lubrifica as catracas de um relógio, ele não funciona bem. Se você melhora a condição do trabalhador, você melhora o salário dele, ele aumenta seu poder de compra, aumenta-se a vida melhora, né? Pessoas que estariam na vida errada possivelmente podem pensar um dia em trabalhar, em conquistar, ao invés de estar fazendo coisa errada, diminui criminalidade, aumenta a educação, aumenta o convívio, aumenta a diversão, tira essa depressão da população que não tem dinheiro para nada. O infeliz trabalha de segunda a sábado, ganha R$ 1.300. E vocês, como é que esse cara coloca os filhos na escola? Quando que ele tem tempo para cuidar da sua família? Quando que ele tem tempo para cuidar do seu casamento? A gente está falando de uma política escravagista, uma política totalmente voltada ao burguês, né? A burguesia, ela sempre se posicionou na história, né? Tirando os nobres, eles assumiram o lugar dos nobres,
E aí passaram a ser as elites, né? Então passaram a ditar regras. Então, até hoje, isso daí, o funcionamento disso você vê em todos os setores do agro, você vê a política dos ricos que não querem pagar impostos, né? As políticas feitas exatamente para os ricos, o cara não quer pagar o imposto da lancha. Isso é burguesia. Ou seja, eles ditam as regras. O pobre paga o imposto do seu carro velho e eles não vão pagar, porque eles ditam as regras, são os burgueses, tá? Usar roupas bonitas, como criticaram o MC daí, não é ser burguês, meu filho. Ser burguês é estar por cima da carne seca. É comandar as elites, é estar no controle das elites. É você conseguir influenciar dentro da política, você apadrinhar a gente dentro da política que vai votar em projetos para você. Né? Isso é ser burguês. É estar por cima, não é qualquer pessoa que é considerado burguês. Então, a gente está brigando contra uma classe opressora, né? Uma classe que realmente não deixa com que as coisas funcionem. E isso daí é um reflexo da burguesia. Se tem 94 milhões para se gastar, os caras gastam 0,24%, por quê? Se eles gastam mais, se eles gastassem esses 94 milhões, eles estariam contra os interesses dos burgueses. Eles estariam contra os interesses dessas pessoas que elas mantêm rédeas curtas, né? Mantêm rédeas curtas a população pobre, né? Então, quando você vê um presidente que leva água para o Nordeste, o rico quer que o Nordeste tenha uma condição miserável. Ele quer que o nordestino fique lá como o pesqueiro, lá o barqueiro, que vai conduzir na hora que a pessoa precisar fazer uma festa, um evento, um casamento. Ele dá 50 centavos pro barqueiro e o barqueiro arrasta ela pelo mar e faz ela conhecer as belezas. Ela dá 5 merréis pro mergulhador e vai lá mergulhar e vai ver as coisas boas na natureza. Eles não querem dar dinheiro, não. Eles não querem dar recursos, não. Eles querem pagar pouco e viver bem. É isso que é um burguês. Paga-se uma miserabilidade, uma miséria, né? Estão em lugares de destaque, onde ninguém pode estar, né? Nas óperas. Olha, você tem esportes que praticamente são para as elites. Tênis. Dificilmente, tô falando que é impossível. Um pobre vai se tornar um tenista. Dificilmente. Você não vê quadra de tênis aqui pra gente. Nem de basquete você vê direito. Né? Cricket, esporte no gelo, né? Golfe, esgrima. São esportes que muitas vezes a pessoa pobre até gostaria de fazer. Ou seria até um destaque naquilo ali, né? Como o golfe, por exemplo. Mas não, são esportes dos burgueses. São esportes feitos para as elites. Isso não chega ao pobre, né? Isso não chega ao pobre. O pobre, ele fica muito feliz por ter o que comer, ter um churrasquinho final de semana, ter uma boa ração para dar para os seus animais, né? Ter uma boa casa, né? Conseguir viver, conseguir ir numa praia, ter um carrinho, né? Que possa lhe transportar. Então o pobre fica feliz com as pequenas coisas, enquanto os burgueses têm tudo e ficam insatisfeitos, porque isso é um castigo. Vivem doentes, vivem à mercê de remédios, né? E tem os velhos da lancha, né? Que são aqueles que se dão bem até infartar em cima da mulher. Mas esses daí usufruem toda a vida e depois vão morar no inferno. Eles trocam, abandonam aquela guerreira que estava do lado dele quando ele conquistou, né? Eu acho que as pessoas, elas pensam que elas podem apagar as pessoas da vida dela. Tipo assim, pessoas que contribuíram para a sua vida, você vai lá e passa uma borracha, não existiu isso aqui. Eu sou a partir daqui, do hoje, né? Mas eles não, eu não sei se param um segundo para refletir. Porque se parasse, ia ver que deixou um monte de gente boa para trás e as pessoas que lhe cercam hoje são só pessoas falsas. E no momento da desgraça dessa pessoa, ela vai se ver sozinha. Porque aquela pessoa que ela pagou da vida dela também não vai querer saber dela, tá? Não vai querer saber dela. E aí, ela sofre as consequências da sua própria arrogância e egoísmo. É assim que é a vida. Tudo que o homem planta, ele colhe, cara. Ele colhe, não adianta. Tu vê aí, tem políticos aí, os políticos aí que, não vou citar o nome aqui, tem boa casa, mulheres e tal, mas o cara não tem paz. O cara é cheio de doença, o cara anda igual um caranguejo,
de ladinho, o cara tá todo ferrado. Enquanto uma pessoa que tem a juventude, que tá soltando uma pipa, tem mais vida que ele. Vai desfrutar da vida muito melhor. Por quê? Tem a riqueza, tá cercado de vícios, tá todo doente, todo ferrado, tá lá fumando seus charutos caríssimos, que aquilo ali é cocô de cavalo, mas tá lá, feliz da vida que tá fumando um bagulho que vai dar mal pra ele, né? E ali ele tá acabando a própria vida dele, tá acabando, enquanto outras pessoas estão lá, curtindo sua academia, sua praia, vivendo. Então, a vida, ela é mais como você vive, a forma como você vive. Ela não tem nada a ver com muito dinheiro. Tem que se ter dinheiro? É bom se ter dinheiro? Sim, é bom para quem tem juízo. Quem não tem juízo, quem quer se tornar arrogante, né? Porque sempre vai ter alguém mais arrogante que você, sempre vai ter alguém que tem mais dinheiro que você que vai despertar inveja em você. Porque todo mundo quer ser o destaque, quer ser a última bolacha do pacote. Aí quando o cara, aqui na Zona Oeste, o cara é, pô, bem, caraca, o cara é rico. Aí o cara vai pra Zona Sul, ele se sente um ferrado, mano. Ele se sente um pobre, ele se sente humilhado. Por quê? Porque ele não aprendeu a ser feliz com as coisas que ele tem, as poucas coisas que ele tem. Passa um cara com um Fusca, com uma Brasília, com mais orgulho daquilo que ele tem do que um rico ridículo que está com uma Mercedes velha, né, que não custa mais nada, só dá dor de cabeça, mas ele quer andar de Mercedes, né? Aí ele vai lá para a Zona Sul, os caras olham, que lixo isso aqui. Aí o cara da Zona Sul vai para os Estados Unidos, ele descobre que ele é pobre também, porque ele morava aqui no Brasil, no melhor metro quadrado do Rio, do Brasil, né? Mas quando ele vai para os Estados Unidos, ele vê que todo mundo tem um carro melhor do que o dele, e com preço menor, ele se sente desmerecido. Então, a vida é como você vive, como você vê a vida. Parece que tem gente que não enxerga as cores da vida. Ela não consegue entender o ar que ela respira, ela não consegue nem sentir as coisas boas, ela apenas vive, elas apenas existem, ela não vivem, né? Essa parece ser a recompensa das pessoas egoístas. Ela passa pela vida como um relâmpago, atrás de dinheiro, desesperada, preocupada com coisas que não têm significado algum, sabe? Arruma confusão com os outros por causa de uma coisa que não tem lógica. Às vezes arruma confusão com o funcionário do seu condomínio, faz o cara perder o emprego, desgraça a vida do cara por conta de uma coisa mínima, coisa ridícula. Eu já vi coisas assim, cara. E a gente fica pensando assim, caraca, mano, o cara tem tudo na vida, por que esse cara anda tão aborrecido? Ou ele fez muita cagada na vida e ele tá só pagando as consequências, a maldade não larga ele de jeito nenhum, filho. A maldade cerca ele, agarra nele, gruda nele, que ele não consegue viver em paz. Ele está repleto de espírito maligno ali, preso na vida dele, que ele, com todo o dinheiro, ele não consegue ser feliz. Ele não consegue ser feliz. Entra em desespero por qualquer coisa, né? E ali você vê pessoas que tiram a vida, tinha tudo pra... Cara, a pessoa caiu um pouquinho, mas ela fica com tanta vergonha perante aos outros que ela humilhou, né? Que achavam ela numa posição de elite, ela fica com tanta vergonha dos outros ver ela decaindo, que ela tira a vida, né? Ela tinha ainda uma vida muito boa pela frente, mas ela não consegue enxergar isso. E é assim que funciona a mente humana. A mente humana é dessa forma.